O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster fala do culto ao Senhor e do domingo. Êxodo 20, de 8 a 11, nos fala sobre o quarto mandamento, o dia do Senhor, o domingo. Eu quero pensar a partir desse texto, da prescrição divina do quarto mandamento, sobre 4 observações. A primeira delas, o mandamento é para ser lembrado, o mandamento é para ser trazido na memória, é para ser mantido na memória. Ele fala de um reagendamento das nossas tarefas, das nossas atividades, levando em consideração esse dia prescrito, esse mandamento do encontro santo. Nossos trabalhos precisam parar. Nossa presunção de conseguir resolver os problemas da nossa vida tem que ser deixada de lado. E nós precisamos focar naquilo que é mais importante do Senhor. A segunda observação é em relação ao próprio descanso. Veja, o mandamento que é para ser lembrado é o mandamento do descanso físico, do descanso emocional, do descanso espiritual. Nós precisamos nos lembrar desse dia, desse mandamento, como uma ordem santa, para que a gente descanse nas mãos do Senhor. É um prazer, é um presente do próprio Deus para a nossa vida. Não é uma imposição, mas uma dádiva do próprio Deus, que nos lembra que Ele controla todas as coisas. E se Ele nos manda parar e descansar, seus filhos obedientemente devem fazer isso. Uma terceira observação em relação ao quarto mandamento, ao dia do Senhor, ao domingo, certamente é em relação à santificação. Veja, é para lembrar do descanso e santificá-lo. A ideia de santificação é separar da coisa comum. Deixa de ser aquele descanso natural, deixa de ser aquele descanso apenas físico e passa a ser um descanso espiritual para os filhos de Deus. Um descanso promovido pelo próprio Deus, um encontro com o próprio Deus, segundo as regras do próprio Deus. Está aí a face cultica desse dia. Se o cristão tem o seu descanso verdadeiro nas mãos do Senhor, certamente o culto vai ser o lugar onde esse descanso vai acontecer de uma maneira mais natural, uma maneira mais verdadeira. E uma quarta observação, o dia foi mudado, passou do 7º para o 1º, e isso é biblicamente comprovado. Lá em Atos 20, verso 7, a gente vê isso de forma muito rápida. Paulo está pregando e junto com a igreja ali celebrando a ceia do Senhor no 1º dia da semana. É interessante que ele também fala da coleta que deve ser feita, a ajuda, os donativos para as comunidades que estavam carentes naquela época, deveria ser feita nas casas da reunião também no 1º dia da semana. Isso é um fato tão notável que mais ou menos uns 300 anos depois, os romanos trocaram o nome do 1º dia para exatamente dia do Senhor, domingo, literalmente, é o que significa dia do Senhor. Então a gente percebe que desde o primeiro tempo da igreja cristã, o quarto mandamento saiu do 7º dia e passou para o 1º dia. E quem fez isso foram os próprios apóstolos. Bom, a gente precisa lembrar, a gente precisa descansar, a gente precisa santificar no 1º dia, no dia do Senhor, no domingo.